Então, com grande alegria, queremos apresentar o nosso primeiro conferencista, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, salesiano de Dom Bosco. Ele tem como lema de ordenação presbiteral: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Além da filosofia e teologia, Dom Eduardo cursou pedagogia na UCDB, em Campo Grande, e fez bacharelado e mestrado com especialização em pastoral juvenil e catequese na UPS, em Roma. Em 2005, apenas iniciou a faculdade de psicologia na Unisal, em Lorena, foi eleito pelo Santo Padre João Paulo II, bispo auxiliar de Campo Grande. Entre os principais encargos, tornou-se bispo responsável pela juventude e pela pastoral vocacional nos níveis diocesano e regional, e a partir de 2007 foi nomeado pela presidência da CNBB bispo responsável pelo setor juventude no Brasil. Em 2011 foi eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude na CNBB, permanecendo nesta função até 2015. Entre outros trabalhos a favor da juventude, contribuiu com a elaboração dos documentos da CNBB, Evangelização da Juventude, um documento muito importante para nós, e Pastoral Juvenil no Brasil. Publicou um livro sobre projeto pessoal de vida pela RSE, organizou 2 coleções de subsídios para jovens, aos jovens com afeto e laços de fé e vida. Auxiliou na articulação da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, ocorrida em 2013. Em 2015, o Papa Francisco o nomeou bispo de Jaboticabal, São Paulo. Em 2018, foi convocado para participar da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que tratou do tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Hoje temos a imensa alegria de acolher, então, aqui conosco, Dom Eduardo, que proferirá a conferência A Comunidade Educativa e o Projeto de Vida do Estudante. Durante a palestra, é possível enviar perguntas ou comentários pelo link que vamos projetando aí, também colocando aqui no chat, que está sendo projetado também agora, para serem apresentados no final da fala do Dom Eduardo. Bem-vindo, Dom Eduardo. Bom dia, obrigado pela acolhida. Que bom poder contribuir ou acrescentar, ou pelo menos retomar um assunto que não é uma novidade, mas se torna uma urgência nesse contexto que estamos vivendo. E que bom ver as carinhas destas, daqueles e daquelas que eu já conheço na vida salesiana, e assim eu fico mais tranquilo, mesmo se eu não consigo enxergar os 500, né? Mas eu sei que é gente boa, porque faz parte da família salesiana, porque faz parte desse projeto tão bonito de Deus, confiado a nós. Eduardo, nós estamos aqui com 584 espectadores para te ouvir. Poxa vida, me deu um frio na barriga agora. Bom, em todo caso, é um tema muito substancioso e é impossível discorrer sobre esse assunto assim em pouco tempo. Em todo caso, a maior parte já conhece do assunto. Quero apenas recordar alguns elementos essenciais. Só para saber, a minha vida começa a se transformar, vamos dizer, de uma maneira muito radical com relação ao projeto de vida, na adolescência. E no momento em que eu participava da paróquia Dom Bosco, comecei a cursar engenharia, e ali Deus bagunçou um pouco a minha cabeça na questão da vocacional, e eu aceitei o projeto de ser salesiano, já que me encantava trabalhar com a juventude naquela paróquia. E comecei a trilhar. Então, o projeto de vida faz parte da minha existência, não é uma teoria, simplesmente. Né? O quanto é importante um jovem, um adolescente, ter em alguma fase da vida elementos, pessoas e oportunidades para pensar sério sobre a própria vida, porque isso depois determina
o grau de felicidade, realização pessoal, como também o sentido da sua pertença numa sociedade e a sua contribuição na história da humanidade. Então, é essencial. Depois, com o trabalho salesiano, a espiritualidade juvenil, a juvenil salesiana, sempre discursando sobre assuntos relacionados à juventude, a valores, chega um momento da minha vida pastoral salesiana que eu percebo que falta alguma coisa para amarrar tudo isso. Era muito assunto, muito tema, mas como a gente poderia contribuir com os jovens para que eles pudessem ter um instrumento? E aí começa, né, um início de um projeto pessoal de vida, como agora a gente tem, escrito, etc. E aí eu fui trabalhando isso, exercícios, inclusive na Escola Salesiana de Araçatuba, fiz uma experiência, fui designado como coordenador de pastoral e tive a oportunidade, nos 2 anos que estive lá, de trabalhar esse assunto de maneira muito substanciosa, com encontros, com temas, etc. E isto foi me envolvendo, até um ponto em que um determinado senhor chamado Padre Pessinati me encontrou pelo caminho, me convidou para fazer retiro aos salesianos sobre esse tema. E aí me desafiou a alguma coisa que eu não estava acostumado nem a pregar retiro, muito menos para adultos e para salesiano. E esse desafio me questionou e eu coloquei no papel alguns elementos, alguns assuntos, algumas fichas, né? Como eu gosto de trabalhar, e isso foi desenvolvendo e, de repente, ele atacou mais uma vez e me disse assim, você topa escrever um livro sobre isso? Né? Também foi outra coisa, eu não gosto de escrever, né? Escrevo porque acho necessário, etc., mas não tenho muita... E, em todo caso, eu acabei contribuindo com esse assunto a partir do livro que vocês já conhecem, né, sobre o projeto pessoal de vida. Depois de um tempo, nasce, que aí é lá pela Loyola, pela Canção Nova, né, que é uma renovação daquele livro. Em todo caso, esse assunto foi criando corpo. E na minha história de trabalho também como bispo, isso foi sendo desenvolvido. Mas o assunto aqui sobre o projeto de vida, eu gostaria de inicialmente falar a vocês o seguinte, que não é um tema, às vezes eu não consigo me expressar bem, mas ele não é um assunto, um conteúdo único, ele envolve tudo, ele envolve a vida da pessoa, e tem uma sacada muito interessante, a estrutura do projeto pessoal de vida, não necessariamente a estrutura que eu ofereço, mas a estrutura, pensar, porque o assunto projeto pessoal de vida, que já vem sendo trabalhado pela família salesiana, nós temos na nossa raiz salesiana um desafio de ajudar os jovens, os adolescentes, no seu projeto pessoal de vida. Não levava esse nome, mas isso estava no coração de Madre Mazzarello, de Dom Bosco e de todos os educadores que existem. Ou seja, se nós existimos, é para ajudar no projeto pessoal de vida de cada destinatário que Deus coloca na nossa vida. Senão não tem sentido o nosso trabalho, nossas estruturas, nossos investimentos, nossa consagração, né? Nós existimos por causa do projeto pessoal de vida daqueles que Deus colocou à nossa frente, né? Então, a retomada desse assunto para uma comunidade educativa ou para a rede salesiana de escolas não é uma retomada somente porque o Ministério da Educação cutucou agora e falou que tem que ter no currículo. Não, a gente já vem, isso já faz parte, já está no nosso sangue. Né? Agora, quem sabe aquele empurrão mais oficial, e isso vai exigindo, inclusive, aprofundamento, isso sim, mas já está no nosso sangue. Por isso nós temos uma tradição, um conteúdo que é impensável colocar num livro. Ele faz parte da nossa tradição, da nossa cultura salesiana, ou questão do projeto pessoal de vida. Quando a gente apresenta uma proposta, um esquema, uma tabela, etc., é um recurso, é um instrumento, mas jamais a comunidade educativa deveria pensar projeto de vida de maneira muito isolada, como uma matéria, como um conteúdo. Ele faz parte, inclusive,
nós, como educadores, nos sentimos envolvidos pelo projeto pessoal de vida de Deus em nós, quando nós estamos trabalhando o projeto pessoal de vida dos destinatários. Então, não estamos só a serviço dos jovens para ajudá-lo no projeto pessoal de vida. Os jovens nos ajudam a dar sentido à nossa vida e a nos reorganizarmos, a ressignificarmos valores pessoais, né? E os educadores, de modo especial, e quem trabalha com educação, mais ainda, sempre, e ainda mais com juventude, sempre estamos sendo questionados nos nossos valores, nos nossos esquemas, nossas estruturas, porque a juventude é dinâmica, exige renovação, e se a gente não tiver essa concepção, nós podemos afunilar o tema num conteúdo que precisa ser dado numa sala de aula, né? E não é isso. A comunidade educativa, os gestores, todos aqueles e aquelas que estão envolvidos, todo mundo tem que vestir a camisa desse tema e pensar que o todo deve contribuir com a qualidade de vida dos nossos jovens, né? Então, é uma questão de honra carismática da nossa vida salesiana trabalhar esse assunto, né? O Sínodo dos Jovens, que eu participei de 2018 em Roma, tratou justamente a fé, a juventude e o discernimento vocacional, e o discernimento vocacional desemboca na necessidade da pessoa discernir, optar por aquilo que Deus está pedindo dela e organizar a sua vida. Essa organização é projeto pessoal de vida. E depois, o assunto do projeto pessoal de vida, ele, se não tomarmos cuidado, vira uma coisa muito individualista, né? Projeto pessoal de vida. Mas nós temos uma ideia, uma concepção muito maior. O projeto pessoal de vida não é para alimentar ou concretizar simples sonhos e desejos que a gente tem no coração, né? O projeto de vida, ele tem um projeto maior de sociedade, de humanidade. Quem professa uma fé sabe que o projeto de Deus é a vida plena para todo mundo. Então, nós estamos imersos num projeto bem maior que a gente abraça. Às vezes, a gente nem entende para onde vai, mas a gente abraça de coração, com alegria, porque vem do alto, é algo sagrado. E depois, esse projeto de vida, ele não se torna individualista, egoísta, quando eu entendo que o projeto de vida me força a pensar no outro. O outro interfere na minha vida, eu interfiro na vida do outro, dos outros, da comunidade, né? Todas as dimensões da vida se entendem nesse grande guarda-chuva, que a gente chama de projeto pessoal de vida, mas nos força a pensar a vida pessoal na sua relação, inclusive de compromisso com os outros, com a sociedade, com a história, com a cultura, e com a religião, com a igreja. Então, nesse sentido, o projeto pessoal de vida não é um simples exercício de autoestima, não, ele é algo que vai a fundo na existência humana. E o Sínodo provocou isso, né? E não é para menos que tinha muitos da família salesiana lá. Não lembro se eram uns 20 ou 30 membros da família salesiana. Dá aquele orgulho na gente, né? Mas uma responsabilidade muito grande, porque o Papa olha para nós assim como um dos grupos consagrados ou de uma pedagogia muito rica, e não poucas vezes ele menciona isso. A estreia do Reitor Mor desse ano, eu pincelei alguns elementos que de uma certa maneira, nos anima a esse assunto, né? Não vou ler todos que eu coloquei aqui, mas o ponto 1.4 fala assim: a pastoral juvenil tem como objetivo ajudar todo jovem a encontrar-se com o mistério de Deus que age na história, na sua vida e no seu coração. Ajudar o jovem a encontrar-se com o mistério de Deus. O mistério de Deus é de vida plena para todo mundo. 2.3. Como podemos ajudar os jovens, pergunta o reitor, a adquirirem conhecimentos, capacidades, competências e atitudes essenciais para poderem desenvolver uma cidadania efetiva, livre e coerente? Olha aqui o projeto de vida, olhando o bem social, a relação de compromisso com o todo próximo a nós. 2.4. Como podemos ajudar os adolescentes e jovens que encontramos todos os dias a tomarem decisões? Então, não é só ensinar valores, né? Mas é contribuir na tomada de decisão
e resolverem os problemas da própria vida com verdade e honestidade, nós não vamos tomar decisão por eles, nem resolver os problemas deles, mas os educadores ou a comunidade educativa deve ajudar. Tem que ter uma estrutura que favoreça isso. Né? Mas o 2.4 tem um trecho maior que ilumina bem sobre a projeto de vida e educação. Né? Educar significa prevenir, em todas as suas possíveis acepções. Educar exprime-se no acolher, no dar novamente a palavra e no compreender. Educar significa ajudar os indivíduos a reencontrarem a si mesmos. Olha, eu comigo mesmo. A acompanhá-los com paciência no caminho da recuperação de valores e da confiança em si. Educar comporta a reconstrução das razões de viver, descobrindo a beleza da vida. Educar fala da renovada capacidade de diálogo. É a comunicação interpessoal, o projeto de vida é essa relação próxima com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas também da proposta rica de interesses e solidamente ancorada no que é fundamental, né? A pedra fundamental, a base. Educar é envolver os jovens em experiências que os ajudem a perceber o sentido do esforço cotidiano. Educar é oferecer instrumentos fundamentais para ganhar o próprio sustento, tornando-os capazes de agir como sujeitos responsáveis em todas as circunstâncias. Educar exige conhecer as problemáticas sociais juvenis do nosso tempo. Bom, eu tentei resumir o seguinte, com isso tudo, educar é auxiliar a refletir. A educação, a comunidade educativa, deve auxiliar na reflexão e no discernimento. É também ajudar a decidir. Não é decidir, é ajudar a decidir. Educar é acompanhar o educando em seu processo de escolhas. E a escola, pelo seu contexto educacional, mas também porque toca uma fase substanciosa da vida da pessoa humana, que é da adolescência e da juventude, de modo particular, é o lugar de ajudar nas escolhas. A gente contribui muito nas escolhas, né? Não podemos perder tempo com isso. As grandes escolhas dos jovens acontecem nessa fase da vida. E educar é oportunizar ocasiões, experiências, instrumentos para que o jovem faça boas reflexões, escolhas, discernimentos e organize a sua vida, ou seja, projeto pessoal de vida. Bem, o tema sobre projeto de vida, antes de falar de projeto de vida, eu sempre discurso sobre isso, nós temos que falar sobre a vida. A vida é o que está em jogo, não é o projeto. O projeto quer ajudar a vida a ser vida, a render tudo aquilo que ela é chamada por Deus a ser. Por isso, explorar o tema da vida, que nós, tenho certeza, na comunidade educativa já o fazemos, explorar esse tema é essencial, é primordial, é o principal, é o primeiro grande passo. A vida, agora, ela está sendo abalada por esse contexto pandêmico, né, de pandemia. Mas, esse contexto, nós, por sermos cristãos e salesianos, não podemos enxergar esse momento como um momento de desastre. Ele está sendo, sim, está matando gente, está deixando gente na rua, sem emprego, etc. Está muito sofrimento. Mas não é. Nós temos que ter um olhar positivo, otimista, nesse contexto todo. Esse é um momento de grande oportunidade para a comunidade educativa salesiana ajudar os jovens no seu desenvolvimento humano, né? Porque nós somos provocados a ressignificar tudo agora, praticamente, ou a fortalecer aquilo que estava um pouco tênue, né, na nossa vida pessoal e na nosso projeto pedagógico, pastoral, etc. Então, esse momento é muito oportuno. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, porque nós temos aqui não só o conteúdo, porque a pandemia traz muitos conteúdos, né? Mas nós temos uma grande oportunidade, porque o conteúdo está tocando na vida, na existência, né? No sangue,
na família, nos relacionamentos. Então, não é um conteúdo vazio ou um conteúdo teórico, né? Pode ser que daqui uns anos, quando a gente tiver domínio sobre a pandemia, esses assuntos da pandemia já não vai ter mais tanta força, mas agora é uma grande oportunidade, né? Então, além do conteúdo, nós temos um kairos, ou seja, o pensamento cristão, a sensibilidade nossa religiosa diz assim: Deus está aqui com a gente. Ele não tem medo de pandemia. Ele não está deixando de fazer coisa porque tem pandemia. Ele está fazendo as coisas acontecerem no meio da pandemia. E nós daremos um salto de qualidade na nossa vida e no nosso trabalho se enxergarmos Deus falando, comunicando, presente. Isso é incrível, porque isso faz parte do princípio da encarnação, né? Deus não esperou tudo estar perfeito para depois nascer no meio de nós. Nasceu no meio da turbulência do povo, né? E continua fazendo a maravilha acontecer no meio das coisas, inclusive inadequadas, inclusive no meio do pecado, do mal, do sofrimento, da dor, da renúncia. Deus está falando, Deus está gritando. Então, nós temos que entender que, a partir dessa pandemia, nós podemos ajudar o jovem no seu projeto de vida, né? Deus é maravilhoso, Ele não espera tudo ficar certinho para poder se comunicar, Ele vai se comunicando. E nós temos essa certeza e aproveitamos dessa situação para ajudar os nossos jovens. A pandemia, quando se toca na questão da vida, está falando de sobre fragilidade humana, né? Imagine, nós estamos sendo bombardeados por um inimigo comum. Então, é outro tema. Nós estamos unidos, mundialmente falando, talvez isso nunca aconteceu. Nós queremos saber como que está a pandemia para lá e para cá, até por interesse pessoal, mas a gente começa a abrir a mente para o mundo, para as realidades, pelas situações inadequadas, os pobres, os abandonados, os migrantes, os indígenas que não estão tendo condições de ter o mínimo necessário de saneamento básico para poder se safar dessa pandemia. Então, olha quantos temas nós estamos recebendo, né? Outro tema relacionado à vida. Quem disse que coisas pequenas não interferem na vida? Claro que interfere. Um vírus não interfere? Nós não estamos vendo o vírus. Ele é muito insignificante, visivelmente falando, mas está bagunçando a vida de todo mundo, da sociedade. Ou seja, os temas são inúmeros. O bem coletivo, por outro lado, os elementos positivos, as pessoas se reinventando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida eclesial, na sua fé, na sua relação com a sociedade, obras de caridade melhorando, ideias de solidariedade crescendo, pessoas percebendo que podem fazer o bem, né? Pessoas sendo sensibilizadas pela dor do próximo. Tem muita riqueza aí, né? Por isso, o tema da vida, ele é o tema principal e tem que ser bem explorado. Nós estamos num momento propício para isso e o projeto de vida vem de encontro, né? Sem dizer que o projeto, o tema vida, ele toca na questão de felicidade, de realização humana, ele toca na questão das potencialidades, das limitações pessoais, das grandezas nossas, retomar os valores. A vida tem uma força natural que não depende de nós, vem de Deus, né? Nós temos que desenvolver essa potencialidade. Por isso, o projeto Pessoal de Vida, a comunidade educativa, o projeto salesiano tem que ajudar a desenvolver isso. Dom Bosco falava muito disso, né? Não interessa se o jovem tem muito ou poucos dons, o que interessa é saber que ele tem alguma coisa boa e ali a gente precisa descobrir, potencializar, ajudá-lo, fortalecê-lo, e isso pode ser o fio da meada para desencadear uma vida realizada, uma vida com sentido. E esse é o desafio da comunidade educativa, ou do projeto educativo pastoral, né? Bom, ao falar da vida, e antes ainda de falar de projeto de vida, nós temos que reconhecer que existe um projeto maior, que é o projeto de Deus, né? Como já foi falado. Eu destaco, destaco isso no livro, um trecho do livro de Jeremias, no capítulo 29, que diz assim:
é Jeremias, o profeta Jeremias, mandou uma carta, olha que interessante, mandou uma carta para os exilados da Babilônia, que estavam sofrendo com o exílio, com a escravidão. E Jeremias escreve, porque Deus pediu para Jeremias escrever, e falou assim, olha, anima aquele povo. E numa das frases, no versículo 11, depois do 32, tem essa frase bonita. Conheço meus projetos sobre vocês, falando para o povo, sofrendo. São projetos de felicidade, não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É uma frase muito rica. E antes dessa frase, o profeta fala em nome de Deus, que Deus está falando assim, olha, vocês estão aí, vivam na paz, construam casas, formem família, eduquem, quer dizer, vivam essa vida no meio da turbulência. Nós estamos na pandemia, uma turbulência, vivam o máximo, dê o máximo de si, mas eu tenho um projeto maior. E esse projeto maior enche de esperança, né? Faz com que o povo enfrente aquelas dificuldades para depois sair e realmente a história da salvação vai demonstrando que a fala de Deus vai se cumprindo, né? Com Jesus Cristo e depois com tudo aquilo que a gente vê. O projeto de Deus tem um momento forte na encarnação, um momento máximo, quando Deus revela tudo o que ele queria sobre vida a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vem pregar uma religião, ele vem falar como o ser humano tem que viver, na sua relação intensa a Deus, o Criador, e no seu compromisso intenso em relação com o próximo. Então, por isso que Jesus Cristo é um modelo para nós. Nós não somos perfeitos como Jesus Cristo, ele é Deus, mas a perfeição aqui, como meu filho Deus fala para nós, é nesse sentido, ser todo voltado a mim e todo voltado aos outros. Os outros não são números, são filhos de Deus e são irmãos. Então, o projeto de vida força a gente a enxergar a criação, a criatura, na sua relação com o Criador. Quando você fala de vida, depois sobre Deus, que tem esse grande projeto de vida que nos anima sempre, não deixa a gente desanimar, né? É claro que quem não acredita em Deus tem outros caminhos complementares, talvez, ou para justificar, ou para se salvar diante das situações difíceis. Mas nós temos essa riqueza da nossa fé, da nossa religião, e isso tem que ser explorado, tem que ser oferecido, porque sustenta, dá sentido e nos ajuda muito. Bom, nós precisamos pensar o projeto pessoal de vida dentro de todo esse contexto, né? E o projeto pessoal de vida é o desdobramento racional organizativo para que todas as nossas relações com a gente mesmo, com os outros, com Deus, com a sociedade, com a história, tenha um processo continuado de crescimento, né? O projeto quer ajudar a não ficar em teorias aquilo que o nosso coração está cheio de esperança, de otimismo, de alegria, de coisas bonitas, né? O projeto pessoal de vida, o tema projeto pessoal de vida, ele toca na vida como um todo, eu sempre, né, como um todo, mas a minha vida a cada ano. E aqui a gente entra nesse momento, eu sei que já o tempo foi um pouquinho a mais, né, também por causa do início, mas quero, a partir do slide agora, falar com vocês sobre esse elemento do meu projeto pessoal de vida, a partir da minha realidade local ou imediata, neste ano, ou nesse tempo que Deus me concede para a gente retomar aqueles pontos do projeto de vida. Então, eu vou tentar pôr aqui o slide que eu preparei, que alguns já conhecem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Compartilhar. Não. Como que eu coloco? Aí. Dom Eduardo, é o pequeno ícone verde, share screen, compartilhar. Conseguiu? Tá vendo? Ainda não. Tá vendo ou não?
Ainda não, Dom Eduardo. Aí vai aparecer uma pequena tela mostrando o que tá. Agora sim. Agora nós recebemos. Obrigado. Eu não sei como é que está aparecendo aí, porque eu não Aí o sei, senhor mas pode clicar para apresentar o slide, ali em apresentação de slides. isso. Deu não? Ainda Ok, não? está Hã? aparecendo. Estamos Na tela recebendo. toda? Tá certinho. Tá bom. Bom. Bom, quando eu ponho aí o título Projeto Pessoal de Vida do Educador ao Educando, é dizendo que se o educador, aqui já vem uma outra reflexão que eu não vou discorrer, mas o educador precisa abraçar a sua vida como um grande projeto e organizar-se através de um projeto, né? E isso vai ser não só de testemunho para o educando, mas de experiência pessoal, a tal ponto que o educador possa, com mais categoria, abordar o assunto, né? Bom, um pensador inglês, vocês conhecem essa frase, o Mário Cortella usa muito, né? Tem um livro. A vida é muito curta para ser pequena, e realmente é isso, né? A qualidade da nossa vida é maior do que o tempo que a gente vive. E por isso vale a pena organizar, vale a pena ter projeto pessoal de vida. Dom Um Eduardo, está resumo. cortando a sua apresentação, ela está sendo cortada. Talvez expandiu demais aqui, eu não sei como que O eu que fiz. eu faço? Eu Eu acho vou apresentar por aqui, Dom Eduardo, e aí o Tá senhor bom. vai me indicando quando fazer a alteração da página, tá bom? ótimo. O que eu tenho que falar para você só? Ok, ok? Isso. Tá bom, então põe lá. Ele vai pôr. Dom Eduardo, nós temos mais 10 minutos, é possível? A gente faz o impossível acontecer. Aqui é rápido, porque eu tenho certeza que a grande maioria já conhece a minha fala, né? Só para dar uma sequência. Pronto, posso continuar? Sim, padre, pode continuar. Ô, Guilherme, eu vou fazer assim para você. Está me vendo? Um positivo? Não, né? Não, o seu vídeo está fechado, padre. Tá bom. Então, isso. Projeto pessoal de vida. É o empenho cotidiano. Cada frase aí tem uma força muito grande da proposta ou daquilo que é um projeto pessoal de vida, né? É um empenho cotidiano. Não é só aquilo que eu quero para a vida toda, mas é um empenho cotidiano em administrar a vida da melhor maneira possível. Não é da maneira perfeita, é da maneira possível que aquele educando, ou que como nós conseguimos. Fazendo opções e traçando um caminho. Projeto pessoal de vida, se não tem opção, se não se traça caminho, projeto de vida se torna uma teoria. Definindo ações concretas, inclusive que possibilitem desenvolvimento de todas. Eu aqui não estou chegando agora. De todas as nossas potencialidades. Isso. Próximo. Projeto pessoal de vida diz respeito, vai, pode ir, a vida toda e a cada ano desta vida. Tá? Então, resumindo, é a vida toda e a cada ano dessa vida. São perguntas para a existência toda, mas para cada ano. Por isso que ela se concretiza naquilo que se organiza para aquele ano, para aqueles 2 anos. Próximo. O que considerar e como elaborar? Primeiro, 3 etapas da construção do projeto. As 3 etapas são os sonhos, a realidade e os passos. Ou seja, eu preciso saber onde eu quero chegar, onde eu me encontro, ou quem eu sou agora, e que passos eu devo dar. Palavras simples, de bom entendimento de todos, não tem uma preocupação aqui com termos, né, uma terminologia técnica, mas onde eu quero chegar na vida, quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Grandes valores, grandes passos que eu preciso dar na vida. Mas também para o ano que eu tenho em mãos. Que sonhos eu tenho para esse ano? Como eu estou agora com relação a esses sonhos? E que passos eu devo ter em vista da concretização desses sonhos? Próximo. Guilherme? Além desses 3 pontos, tem as dimensões, né? As dimensões da vida,
é sempre um exercício da pastoral, da educação. Aqui tem vários trechos de livros, de documentos que nos recordam deste trabalho de ajudar na formação integral. Pode passar. Eu não vou ler todos esses aí. Pode passar, Guilherme. Documento de Aparecida, o documento do jovem. Aí, isso. Aqui, um resumo das dimensões da vida humana, que cada grupo, às vezes, a proposta pedagógica salesiana tem outras terminologias, a pastoral, um grupo de jovens. Em todo caso, nós queremos ver a pessoa por inteiro, né? E esse é o título também desse material publicado pela CNBB, com os encartes sobre laços de fé e vida, onde eu organizei 15 temas sobre cada uma dessas dimensões. Mas dimensão pessoal, quer dizer, eu comigo mesmo, a comunitária, eu com o outro que está próximo, teológica espiritual é aquela minha relação com Deus, com a igreja, com a comunidade, né? Essa minha relação teológica espiritual é com Deus, depois eclesial pastoral com a igreja, social missionária é essa responsabilidade que todo cidadão tem, o cristão tem na sociedade, né? Colocamos o termo missionária aí, porque para nós, no âmbito religioso, esse termo é muito forte, né? Somos missionários no mundo, na cultura, etc. E a dimensão intelectual técnica, que isso bate muito de frente com a proposta pedagógica, quer dizer, a escola, a comunidade educativa deve oferecer instrumental, né? Tem alguns temas desse material que falam assim, como organizar um projeto de vida, como ler a Bíblia, como fazer. O jovem precisa ter essa ajuda concreta, senão também fica meio que perdido. Pode passar. Guilherme? Bom, isso aí é o material que toca nesse assunto, isso quando eu trabalhava na CNBB. Pode passar. Aí são os 90 temas. Existe muito mais temas dessas dimensões, mas a gente tentou, mostra isso aí só para dizer, para cada uma daquelas dimensões, a gente precisa ter clareza, a comunidade educativa precisa ter clareza quais são os temas. E os temas trabalhados, eles não são só discursos ou teorias, palestras, aulas, eles têm que ser também práticas, ou às vezes algum tema desse não vai ser palestra, vai ser exercício. O importante é que o assunto seja trabalhado. Pronto. Guilherme? Guilherme? Isso. Esse também é outro material que alguns já conhecem, né? Que também traz os encartes mais na linha da afetividade, sexualidade e vocação, que é esse azul. Próximo. Pode passar. Isso, pode passar. Aí, uma visão, assim, que a gente também coloca, é a pessoa no centro, né? Mas sempre na sua relação com Deus, com o outro, com a sociedade, com a igreja, com a sua capacitação técnica, com o seu intelecto, né? Toda essa realidade que depois vai desembocar numa proposta de projeto de vida. Próximo. Aqui, ao falar com a rede salesiana de escolas, né, eu tentei resumir também nesse gráfico aqui, porque as dimensões elas são flexíveis, a gente pode usar a terminologia que quiser. Em todo caso, aqui talvez esteja mais claro. O educando na sua relação com o sobrenatural, com o transcendente, né, com Deus, essa é a dimensão espiritual. O educando com a sua relação com ele mesmo, humano, o educando com relação aos outros, o educando na sua relação com a sociedade, o educando com a sua relação com a razão. A ordem, quem vem primeiro, quem vem depois, depende do projeto, da proposta do educador, do pastoralista, etc. Né? Às vezes é melhor começar com eu comigo mesmo, porque isso mexe mais com a vida, isso acaba cativando mais. Né? Em todo caso, a ordem aí depende da necessidade. Próximo. Com essas dimensões e com o sonho
a realidade e os passos, então é que eu organizei aquela tabela que a maioria de vocês já conhece. Só, próximo. Isso, eu comigo mesmo, né? Numa primeira coluna. Isso aqui já vem uma proposta prática, né? O projeto Pessoal de Vida tem várias outras propostas. No livro que eu escrevi, eu trago outras propostas, discursivas, inclusive, pergunta e resposta, etc. Sempre é aquilo lá. Depois da primeira coluna, né, onde estão elencados os temas, tem a segunda coluna, que é o meu sonho, ou o meu ideal, o meu objetivo. Não me interessa o nome muito, mas é aquilo que eu quero atingir. Qual o objetivo que eu pretendo neste ano de 2020, que já está acabando, mas tudo bem, 2021. Depois, a realidade. A partir daquilo que eu sonho, eu escolho alguma coisa, sonho com ele, analiso a minha realidade sobre aquele ponto e determino os passos, né, concretos e quando eu vou dar esses passos, né? Por isso que a coluna passos tem aí a definição do passo e o cronograma, porque o cronograma vai me forçar depois, inclusive, para me ajudar a avaliar se eu dei realmente passo ou não, ficou tudo na boa vontade, né? Então, os outros slides é tudo consequência dessa explicação que eu falei. Eu com os outros, próximo. Eu com Deus, eu com a razão, com a técnica, né, com o intelecto, eu com a missão na sociedade. Vai. Exemplificando, né? Então, aqui é uma tabela um pouco mais elaborada, tal, tem os temas. O que eu devo fazer? Eu devo meditar, refletir, por isso que a proposta pedagógica, antes de pôr tabela na mão de aluno, é refletir muito sobre alguns assuntos desses aí. Esse elenco aí não significa que eu tenho que resolver tudo num ano, nem vou resolver, mas é só para me ajudar a lembrar de alguns pontos que estão nessa dimensão e que às vezes estarão também em outras dimensões, porque nós somos um todo, nós somos compartimentos, não somos tabelas, né? Nós somos gavetas. Mas eu olho, eu comigo mesmo, olho, medito, reflito, esse ano eu vou destacar esse ponto. Aí eu escrevo as outras colunas. Vai lá, Guilherme. Olha lá, por exemplo, escolhi saúde, é sempre um tema que toca a todos nós, né? Não tanto os jovens, talvez, né? Mas os jovens há mais tempo como nós, né? Então, aí eu falei, o que é o sonho que eu tenho? Desejo, eu pus até em forma de oração, porque eu faço o projeto Pessoal de Vida, eu, Eduardo, né, num retiro, uma meditação, não é uma coisa técnica, onde eu simplesmente preencho tabela. Então, desejo, Senhor, cuidar mais da minha saúde física, A minha realidade, Senhor, já sinto os anos passar e o rendimento geral diminuir. Várias vezes fui alertado pelo médico, tenho boa intenção, Aí, a definição. Vou fazer caminhada, vou tomar menos líquido durante a refeição. Quando vou fazer caminhada? Aí eu determino. Segunda, quarta e sexta, de tal hora. Quando eu vou tomar menos líquido? Bom, no almoço e na janta. Isso aí é um projeto elaborado que depois vai me conduzir durante o ano. Mas não é pouca coisa? Só um tema? Bom, vamos pensar que nós temos 5 dimensões, ou 6. Já são 6 pontos que você não sabia, não está bom e quer crescer. Então, não é muito escolher um assunto para cada dimensão. Escolher mais do que dois assuntos é muita coisa, muito peso, muita exigência para a gente, e a gente não vai conseguir. Ainda mais se a gente não está habituado. Uma experiência junto aos jovens, aí não vai dar tempo de explicar, mas o livro conta um pouco da minha experiência lá no Colégio de Araçatuba, né, que para aplicar aos jovens, precisa ter uma boa motivação antes de pôr papelada na mão deles. Uma boa motivação sobre vida, sobre projeto de vida. Explicar depois as partes de um projeto de vida. E aí depois apresentar, colocar na mão deles um material, algum roteiro, pergunta, sei lá o quê, que pode ser essa tabela e pode ser outras coisas. E um acompanhamento posterior, é muito importante. O educador, ele se responsabiliza. E é interessante que lá em Araçatuba, no final de semana, nós fizemos um retiro com os jovens do ensino médio, e depois de todo esse trabalho feito, em clima também de oração, né, os educadores estavam juntos também ali, ajudando, orientando. Eles se tornam responsáveis, depois que acabou aquele retiro, do projeto de vida, de uma certa maneira. Ele não precisa ler o projeto de vida do educando, mas ele pode acompanhar,
se oferecer para ajudar em algum ponto, questionar se está indo bem durante os outros meses. Né? Próximo. Conclusão. Bom, aí, espera um pouquinho. Então, aí é um resumo, uma síntese, né? Sobre a definição. Projeto pessoal de vida, que eu coloco, é a organização das várias dimensões da minha vida, é organização, várias dimensões, motivado por um ideal, para mim, cristão, né? Os valores do Evangelho, o qual eu desejo atingir cada vez mais, segundo a vontade de Deus. Considerando a situação na qual me encontro, a realidade onde estou, quem eu sou, como estou, e dando passos bem concretos a serem realizados neste ano que se está. Bom, na verdade, termino dizendo o seguinte, nós temos muito desafio para trabalhar projeto de vida com os jovens, porque o jovem é muito do hoje, ele não está muito acostumado a pensar futuro, o futuro dele é muito curto. Então, é um desafio para nós, mas nós precisamos fazer isso, porque a vida sempre tem algum futuro. E a gente precisa ajudar os jovens a sair um pouco do presente para se projetar, senão as suas buscas, os seus sonhos são muito pequenos, só para hoje, só para amanhã. É uma geração irrequieta, que não consegue parar para meditar ou para rezar. Então, é outro desafio que a comunidade educativa, o projeto pedagógico, pode sentir, né? Nós estamos no mundo do descartado, descartável, tudo é descartado. Como que eu quero fazer projeto de vida que dure um ano ou a vida? As redes sociais é uma outra, pode ser um instrumento de ajuda, mas pode atrapalhar também. E a gente tem que trabalhar esse assunto, inclusive redes sociais, no projeto pessoal de vida dos jovens, né? Devemos nos estar atentos, então, a essa ajuda organizacional aos jovens só que a gente tem que vender o peixe, que é o projeto pessoal de vida, de maneira gostosa. E aí vem a criatividade pedagógica, que deve... Né? Não podemos sufocar o jovem com uma estrutura de projeto de vida, a tal ponto que ele não queira nem pensar mais nisso. Né? Virou aula, virou compromisso, nota, ou virou... Não pode, isso não pode. Tem que ser algo mais interessante, porque ele leva isso para o resto da vida dele, né? A comunidade educativa toda está conhecer esse sistema, esse projeto que a comunidade define, né, dando oportunidades, experiências, momentos importantes para o educando exercitar também o projeto pessoal de vida, né? E aconselho que o educador faça o seu projeto pessoal de vida, tendo em conta todas as suas dimensões, e agradecer a Deus, porque Deus colocou esses destinatários no nosso projeto pessoal de vida, né? Precisamos entender isso e aceitar isso como um grande presente de Deus para qualificar a nossa vida. Afinal de contas, nós passamos um bom tempo, vocês educadores de um modo particular, que estão nas comunidades, um bom tempo dedicando-se a eles. Então, eles têm que interferir positivamente na realização, na felicidade de vocês, educadores, gestores, responsáveis desses jovens, né? Então, corri no final, mas, em todo caso, está aí. E o resto dos slides não... Pode passar, mas não é... Os discípulos de Emaús, eu trago o discípulo de Emaús como um ícone para o educador de projeto de vida, né? Retomando esse trecho bíblico, vocês vão encontrar assim, motivações e explicações de quem deve ser o educador, né? Isso ao lado de dois jovens meio atordoados, confusos, entristecidos, né, desanimados, sei lá, mas nós somos esse Jesus Cristo como cristãos educadores, salesianos e salesianas educadores, né? Pode terminar a slide, Guilherme. Depois tem o... Isso. Bom, e agora... Muito obrigada, Dom Eduardo. Você pode abrir sua câmera que está desligada. Então, é sempre uma grande alegria ouvir, né, o senhor. Nós temos aqui muitos comentários no chat, né? A irmã Ivanete que diz lá, caro Dom Eduardo, muito bom revê-lo, escutá-lo, grande abraço, obrigada por sua palavra sempre tão iluminada.
Acho que esse é o comentário de todos nós, né? Você é sempre muito iluminado e agrega muito. Ele colaborou no nosso GT, Projeto de Vida, né, no início, trazendo ótimas contribuições. E tem um outro comentário que diz assim: o projeto de vida já está dentro de nós. Organizar a própria vida é projeto pessoal de vida. Depois nós temos diversas perguntas aqui, por exemplo, do padre Raimundo Nonato, que é o diretor lá do Salesiano, de Juazeiro do Norte, do Diego Vighetti, que é lá de Lins, Nossa Senhora Auxiliadora, do Marcelo, do Instituto Dom Bosco de Belém, da irmã Janete, do Auxiliadora de Manaus, do Robson de Rio do Sul. Eles foram fazendo perguntas durante a sua fala, mas eu acredito que o senhor foi comentando essas perguntas depois. Parece que o senhor estava lendo o que eles estavam perguntando. Em todo caso, nós vamos enviar para o senhor essas perguntas, se o senhor puder responder, a gente encaminha, depois nós colocamos essas respostas e as perguntas no Centro Salesiano de Formação, onde vai estar a pasta do Enarce, juntamente com também os seus slides, que trazem uma grande reflexão, uma grande colaboração. Vamos compartilhar em PDF o seu livro, publicado aqui pela Rede Salesiana, também deixar ali na pasta do Enarce. E com isso podemos então dar prosseguimento. Nós vamos falar logo em seguida como nós estamos trabalhando o projeto de vida aqui na escola, mas quero só dizer para o senhor que nós estamos construindo o currículo, o projeto de vida para as nossas escolas, e o grande guarda-chuva para esse currículo é o projeto de vida do estudante. É para isso que as nossas escolas existem. Então o projeto de vida ele vai dar um norte para a gente compreender a antropologia humana, como ajudar a formação desses educandos, é para isso que existem nossas escolas efetivamente. Então, ele é um pano de fundo muito grande que está norteando tudo. E as nossas escolas sempre trabalharam isso. E o MEC traz isso agora como uma novidade, mas para nós sempre compreendemos isso, e a pastoral é a grande aliada dentro da escola, que sempre entendeu esse processo e sempre ajudou o pedagógico a entender isso. Nós estamos ali para ajudar o aluno a se tornar feliz, porque ele se realiza a partir da cumprindo a tarefa e a missão que Deus lhe deu neste mundo. Dom Eduardo, é um grande prazer, imenso mesmo, ter você conosco, além de um grande amigo, né? Você sempre é muito iluminador, e a Rede Salesiana, em nome de todos os educadores, estão chegando aqui muitos comentários. Muito obrigada pela sua colaboração. E não nos abandone, esteja sempre conosco, porque a sua contribuição como salesiano, como bispo, como ser humano, é muito importante para nós e para os nossos jovens. Então, obrigada por estar conosco. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade, um grande abraço e um beijo a todas vocês, todos vocês, e estamos em sintonia, viu? E boa continuação de encontro, de congresso. Obrigada, Tá bom? obrigada.